Recordações fantásticas e 3 histórias singulares, de Maurice Sandoz. Conto O Álbum das Páginas Macias. Falei já do meu bisavô, médico, cirurgião, químico, botânico, talvez até um pouco bruxo. Teria acabado infalivelmente na fogueira ou no suplício se tivesse nascido um século mais cedo. Trabalhava de preferência nos hospitais dos grandes portos de mar que proporcionavam às suas investigações terreno particularmente rico. Encontra-se ali de tudo, até lepra, dizia ele uma vez, esfregando as mãos de contentamento. E passava as noites a escrever as suas observações, rodeado de retortas, de cadinhos, de crânios humanos, de instrumentos estranhos. O vulgo murmurava, acusando-o de impiedade, de insensibilidade, de sacrilégio até. Entre os objetos legados aos seus descendentes, há um velho álbum de vastas dimensões e aspecto bastante desprezível. Dele me ocupo porque me recorda a minha infância. O curioso que o abrir admira-se, em primeiro lugar, por lhe encontrar um número tão reduzido de páginas, 12, nem mais. E em seguida descoroçoa-o a mediocridade das imagens, à exceção de 2 ou 3. Mas, por muito pouco observador que seja, e principalmente sensitivo, fica fascinado perante esta coleção em que tudo parece ter sido organizado com a preocupação de provocar surpresa. A espessura das páginas não é a habitual. A sua macieza curiosa desorienta os dedos que as folheiam. Enrolam-se sobre si próprias e desenrolam-se como aquelas peles de gamo que os polidores usam ainda para polir os ouros. Mas a particularidade mais perturbadora deste álbum é a doçura, a tepidez, por assim dizer, das suas páginas. Aconteceu-me aproximá-las da cara e ficar na dúvida, fechando os olhos, se não teria encostado a face à de algum ser vivo. Esta impressão era por vezes tão forte que me parecia surpreender o estertor entrecortado de uma respiração arquejante ou o latejar de um coração. Quanto aos desenhos propriamente ditos, são, com certeza, apesar de uma grande analogia de técnica, obra de amadores diversos, e os seus assuntos não se ligam uns aos outros por nenhuma relação lógica. A primeira página apresenta a imagem de um pagode. Está bem desenhado e ergue-se com 9 andares de altura entre 2 bizarros sóis em relevo, cuja presença começa por não se compreender muito bem. O segundo desenho, menos bom, apresenta uma cabeça de mulher, a uma cor só. Os cabelos assemelham-se mais a cachos de uvas pretas do que aos bandós que então se usavam. Dos 2 lados do penteado pendem 2 pequenos grilhões que fazem de brincos. Terminam por 2 pérolas barrocas, bizarramente indicadas também em 2 pequenas protuberâncias. O indicador que se faça passar sobre a página logo aí se detém e a pessoa recebe de repente uma sensação que lhe não é desconhecida, embora para muitos, se não mesmo para todos, ela se apresente inesperada e indefinível. Os outros desenhos são demasiado medíocres para que eu me ocupe deles, mas o último, o 12º, é muito interessante. É a cabeça de um tigre real em tamanho natural, desenhada a 3 tons, castanho alaranjado, preto azulado e vermelho carmesim, reservada esta última cor às gengivas e ao canto dos olhos. Meu pai não gostava nada de nos ver a folhear estas páginas estranhas. "Deixem esse livro em paz, meninos", dizia ele, franzindo a sobrancelha. Dava-nos em troca um volume cheio de figuras vivamente coloridas, a flora das Índias holandesas. Nós olhávamos, deslumbrados por um momento, aqueles frutos e aquelas flores, mas apenas o meu pai virava costas. Imediatamente tornávamos ao livro misterioso, aos nossos primeiros amores, ao rosto daquela mulher que tinha brincos. O conhecedor que olhar para a cabeça do tigre pensará logo na arte do Extremo Oriente, mas se examinar de perto essa máscara feroz, o pontilhado dos contornos e principalmente o das sombras, isso coloca-o na pista da decifração. "Tatuagens!" exclamará ele, repelindo o álbum com repugnância. Efetivamente, são tatuagens. O álbum encerra 12 peles humanas tiradas do peito de 12 marinheiros mortos em hospitais.
Não nos precipitemos, porém, a censurar demasiado o organizador desta macabra coleção. O que o meu avô procurava era o segredo da mocidade eterna. Trabalhou incansável durante anos, obstinadamente, a fim de defender o melhor que pudesse a beleza daquela a quem tanto queria e que tão pouco lhe queria a ele. A avó Gladys deixou este mundo aos 70 anos, radiosamente bela, e sem jamais ver diminuir a corte dos seus admiradores, embora a morte fizesse quanto podia para rarear as suas fileiras durante meio século. Compreendo agora por que razão meu pai não gostava nada de nos ver a folhear o álbum. Mas nós, quando nos debruçávamos sobre o rosto da mulher estranhamente penteada, ignorávamos que os seus brincos eram feitos com os bicos dos seios, sem relevo de um pequeno marinheiro morto no hospital.